Agora existem várias religiões, existem aí deuses e mais deuses que as pessoas adoram. Existem religiões que dizem que adoram o mesmo Deus que nós, embora adorem outros deuses diferentes. Existem religiões que têm aí vários mediadores diferentes, sendo que o nosso Deus, segundo a palavra desse mesmo Deus, nós só podemos chegar até Ele através do Filho, Jesus Cristo. Existem as religiões que querem chegar a esse mesmo Deus através de outras pessoas. Mas a religião, basicamente, é a religação que nós temos entre nós e o Deus que fez, que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, Deus que tem misericórdia de nós, Deus que está presente em nossa vida, Deus que é onipotente, Ele pode todas as coisas, Deus que é onisciente, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, tanto o passado como o presente como o futuro, e o Deus que é onipresente, Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Então, esse Deus que nos ama, esse Deus que é amor, esse Deus que nós servimos. E nós temos uma intimidade, uma amizade íntima com esse Deus. Isso então é uma religião. A introdução aí diz o seguinte: na lição dessa semana vamos estudar a maneira adequada de o crente usar um instrumento maravilhoso, mas ao mesmo tempo potencialmente perigoso, a fala. Este assunto está interligado à temática da verdadeira religião que agrada a Deus. O fenômeno da fala é uma das fontes de expressão do pensamento humano, como também é responsável pelo processo de comunicação e de formação da identidade cultural de uma sociedade. As pessoas querem falar às outras aquilo que pensam. O crente, todavia, tem o compromisso de não apenas falar o que pensa, mas agir como propõe o Evangelho. Então nós vamos ver que existe aí um processo da fala. Nós temos aí todo um sistema que é utilizado para se falar. Você pode ver aí nessa figura aí como que funciona esse sistema da fala. Então é um método de comunicação. Nós nos comunicamos com outras pessoas falando. Então existe a nossa mente que pensa, nossa mente processa o que nós ouvimos, que nós aprendemos, né, que vem aí da nossa alma. A alma tem um conhecimento. Agora é preciso transmitir isso. Então é preciso falar para transmitir os nossos pensamentos, as nossas ideias, né, para nós respondermos quando somos perguntados. Então existe aí a fala. E nós sabemos que nós podemos falar em idiomas diferentes. Podemos falar com o mesmo idioma que os nossos pais falam, que nós aprendemos, mas também podemos aprender os idiomas de outros povos, porque os outros povos têm outros idiomas. Nós sabemos que lá, na antiguidade, nós sabemos que Deus dividiu os povos exatamente pela fala, para poder criar o quê? Povos diferentes para povoar toda a terra e tirar do homem um único líder que o levasse para longe de Deus. Então passou-se a ter vários povos possuindo terras, morando na terra e habitando por toda parte. Então eles, cada um com a sua linguagem diferente, formando então as nações, os povos, as etnias, né, os países. E esses povos estão hoje povoando a terra. Agora, nós podemos aprender essas línguas uns dos outros para nos comunicar com essas pessoas. E também nós estudamos já, né, sobre aí, línguas que nós podemos falar que não são aprendidas. Nós podemos falar até a língua de outros países sem precisar aprender essa língua. Pode ser uma coisa sobrenatural de Deus. Deus vem com um dom de línguas e esse dom de línguas vai nos proporcionar falar aí pelo menos 4 tipos de línguas diferentes. Tanto a língua do estrangeiro como uma língua que é para ser aí usada para falar diretamente com Deus em oração, como uma língua que vai proporcionar aí uma capacidade ao outro de interpretá-lo, como uma linguagem exclusiva de oração, de intercessão. Então, veja bem que essa fala, essa capacidade de falar
pode ser uma coisa natural, mas também pode ser uma coisa sobrenatural. O que nós devemos é, sempre quando vamos nos relacionar com pessoas, devemos procurar falar de maneira que a pessoa entenda. Ou, se houver uma manifestação do Espírito Santo, Deus então cuidará de dar a interpretação, a edificação a outras pessoas. Então, a fala é usada para comunicação com as outras pessoas, visando sempre a edificação da pessoa, a exortação, a consolação dessa pessoa. Então, o crente não pode falar o que pensa ou o que deseja falar instantaneamente, mas sempre analisar para poder falar sempre de acordo com a palavra de Deus e sempre visando o bem da pessoa que vai escutar. Sabendo que muitas vezes nós falamos de acordo com o ambiente em que nós vivemos. Então, por isso que existem aí os sotaques, né? Cada região tem o seu sotaque, tem palavras que são usadas aqui numa região e que essas palavras não são entendidas em outra região. Então, aí cada pessoa fala de acordo com o meio em que vive. Agora, sempre devemos estar estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para quando nós falarmos segundo a palavra de Deus, sempre orientados por essa palavra. Então, na parte 1 nós temos aí pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1, 19 e 20. Tópico 1, pronto para ouvir. Tópico 2, tardio para falar. E tópico 3, então, controle a sua ira. Tópico 1, então, pronto para ouvir. Para alguns crentes, a pessoa sábia é a que sempre tem algo a falar. Então veja só que hoje se valoriza muito quem sempre tem alguma coisa para falar e fala instantaneamente, sem pensar. Rapidamente fala. Mas biblicamente não é assim. Biblicamente a pessoa é mais valorizada quando ela fala depois de raciocinar, de pensar, de analisar o que vai falar. E sempre falando de acordo com o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então, ouvir é um empreendimento trabalhoso e, por isso, ignorado por muitos. Diferentemente, as Escrituras admoestam-nos a ser prontos para ouvir. Então, diferente dessa ideia de que quem fala muito ou quem fala instantaneamente é que tem valor, a Bíblia, então, diz que o mais difícil não é falar, é ouvir. Então, nós devemos aprender mais, nos dedicar mais a saber ouvir do que saber falar. No versículo 19, Tiago introduz o seu ensino sobre o ouvir e o falar, destacando a expressão saber isto. Com essa expressão, ele demonstra a sua preocupação pastoral com os seus leitores. Outro termo no versículo 19 chama-nos a atenção. Pronto. No grego, a palavra significa rápido, ligeiro e veloz. Ali o escritor sacro incentiva-nos a estar disponíveis a ouvir. É uma atitude que depende de uma disposição e também da decisão em ouvir o outro. A exemplo do profeta Samuel, que desde a sua infância foi ensinado a ouvir a voz divina, 1 Samuel 3, 10, 16, de 6 a 13, o povo de Deus deve persistir em escutar os desígnios do Pai, pois nesses últimos dias tem ele falado através do seu Filho, o verbo vivo de Deus. Hebreus 1:1, confere com João 1:1. Então, pronto a ouvir. Tiago diz que nós devemos estar prontos a ouvir. Esse pronto quer dizer veloz, rápido, ligeiro. Então você deve ter uma disposição rápida para ouvir. Então a maioria das vezes nós temos a disposição rápida, ligeira para falar. Mas aqui Tiago ensina então que aquele que quer agradar realmente a Deus, quer viver em comunhão com Deus, deve procurar ouvir mais do que falar. Então uma atitude de ajudar as pessoas, e para ajudá-las é preciso ouvi-las, é preciso conhecer as suas necessidades para poder atender a essas necessidades. Então Tiago incentiva que a pessoa deve ouvir mais, procurar gastar mais tempo ouvindo as pessoas para poder ajudá-las. Nós vamos ver o exemplo aí de Samuel. Samuel, uma criança que estava ali com o sacerdote Eli, foi dado pela sua mãe, um voto a Deus, e foi colocado ali no templo para aprender o trabalho do templo. E à noite, Deus então vem falar com Samuel.
E Samuel, por 3 vezes Samuel, quando ouve Deus chamá-lo, ele vai até o sacerdote Eli, perguntando se Eli queria falar com ele. E Eli então percebeu que era Deus que queria falar com Samuel. Então, Eli, usando de realmente uma inteligência, uma submissão a Deus, ele diz então para Samuel: quando você ouvir essa voz, você diz: eis-me aqui, eis aqui o teu servo, fala que o seu servo ouve. Então, na 4ª vez, quando Deus vem falar com Samuel, e não só Deus fala agora, mas ele se apresenta ali, ele vem com a sua Shekinah, que nós falamos, né, com a sua presença. Então ele vem e fala com Samuel. Agora Samuel não só ouve a voz, mas ele tem uma visão ali da presença de Deus ali. Ele sabe que Deus está presente, ele sente isso, sabe isso. E ele agora diz para Deus que o seu servo ouve, pode falar. Então ele está pronto a ouvir o que Deus tem a dizer-lhe. Samuel foi um exemplo de homem que ouve a palavra de Deus, que abre o seu coração, abre os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus falar, para depois tomar uma atitude. Então ele era um conselheiro, era um homem que orientava as pessoas, e uma pessoa que vivia para Deus, que tinha uma exclusiva dedicação a Deus da sua vida. Então é preciso saber ouvir, e na maioria das vezes, além das pessoas não ouvir os outros, não ouve Deus também. Então devemos parar. Quando você for orar, deve você procurar ouvir Deus dar a sua resposta, deve ouvir a voz de Deus falando. Então deve haver uma decisão prática na nossa vida de estarmos dispostos a ouvir. Então ouvir um ensino, ouvir uma pregação, ouvir um conselho, ouvir Deus falar. Então sempre devemos ter essa atitude. Muita gente vai para um culto apenas para pedir alguma coisa para Deus, ou com uma distração, como aí uma diversão, um passatempo. Mas não, nós devemos ir sempre, quando nós vamos prestar um culto a Deus, adorar a Deus, nós devemos sempre abrir os nossos ouvidos, não só o ouvido material do corpo, mas os ouvidos espirituais, para que Deus possa falar conosco. E quando Deus falar, nós devemos tomar a atitude de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Tópico 2, tardio para falar. Quem ouve com atenção adquire a rara capacidade de opinar acerca de qualquer assunto. É justamente por isso que a carta de Tiago exorta-nos a ser tardios para falar. Versículo 19. Uma palavra dita sem pensar, fora de tempo e sem conhecimento dos fatos, pode provocar verdadeiras tragédias. Quem nunca se arrependeu de ter falado antes de pensar? Então, quem ouve com atenção, quem ouve com desejo de ajudar outra pessoa, então ele pode ter aí uma oportunidade de ajudar muito aquela pessoa, porque ele vai analisar a situação e vai poder falar aquilo que deve ser falado, que é importante ser falado. Mas veja bem que a maioria das vezes nós falamos muito e ouvimos pouco. E veja bem que nós temos 2 ouvidos, deveríamos ouvir mais. Por isso Deus colocou em nós aí 2 ouvidos e uma boca só. Então deveríamos ouvir mais, é o dobro, ouvir o dobro e falar a metade. Então devemos falar menos e ouvir mais. Então veja só que a maioria das vezes nós falamos mais do que ouvimos. E por isso respondemos mal. E por isso falamos erroneamente. Respondemos de maneira errada. E quando nós falamos, isso pode causar coisas terríveis. A Bíblia diz que o poder de morte e de vida está na língua. Ou seja, na nossa maneira de falar. Pode produzir vida ou pode produzir morte. A vida e a morte estão aí no poder que existe nessa língua, né? Vemos aí que Tiago também vai falar sobre grandes navios que são governados por um leme. E ele fala então que a língua, apesar de ser pequena, pode governar todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Então veja só
o poder que tem essa língua.